Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Vamos ler juntos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez nesta manhã e que a Tua palavra alcance o nosso coração com poder. Venha transformar a nossa vida e venha, Pai, nos ajudar a valorizar a identidade que nós temos em Cristo e aquilo que o Senhor tem feito por nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Em 1973, um psiquiatra chamado Karl Menninger, ele escreveu um livro que veio em forma de uma pergunta. E a pergunta, que é o tema desse livro, é: o que aconteceu com o pecado? E ele declara nesse livro, através de pesquisas e através de dados científicos, que a nossa sociedade ela perdeu a consciência daquilo que é pecado. Ela perdeu a consciência daquilo que é culpa. E avaliando o processo de esvaziamento do conceito de pecado, de culpa, ele disse que a psicologia substituiu o pecado por sintoma. Então, uma pessoa chega no consultório de um psicólogo com as consequências do pecado, e o psicólogo vai chamar aquilo de sintomas, né? Vai dizer o Karl Menninger que a sociologia passou a tratar o pecado como irresponsabilidade humana coletiva. O direito passou a tratar o pecado por o crime. Então, a pessoa está ali, ela comete um deslize, por seu pecado, o direito vai chamar aquilo de crime. E a gente percebe hoje, pelo menos 3 tendências que a gente tem diante do pecado na nossa vida. A tendência número 1 é negar o pecado, fugir das consequências dele. Diz que não fez aquilo e simplesmente a gente foge, empurra a vida com a barriga e a gente segue a vida. A segunda tendência que a gente tem diante do pecado é justificá-lo e mudar o agente responsável da culpa e transferir a culpa daquele pecado para outra pessoa. Ah, eu fiz isso, mas olha, o erro é do outro. Eu agi assim por causa dele. A gente vai numa tentativa de transferir a responsabilidade para o outro. Então, a tendência número 1 é negar e fugir das consequências. A tendência número 2 é justificar e transferir a responsabilidade da culpa para outro. E a tendência número 3, que é a pior delas, que é transformar o pecado em virtude. E fazendo do pecado algo inofensivo, fazendo do pecado algo desejável, fazendo do pecado algo até mesmo necessário. Muitas vezes nós estamos assim hoje. Achamos que aquilo que a gente faz de errado não é pecado mais. Nos acostumamos, nos acomodamos. Achamos que aquilo não ofende. Afinal de contas, todos já entenderam que as coisas são assim. E no final das contas, a gente passa a desejar aquilo, porque aquilo que antes era um pecado, agora já não faz mal mais. E no final das contas ainda, a gente acha que aquilo é necessário para nós. Eu sei que está errado, eu sei que a vida não é bem assim, mas eu preciso disso. Isso traz satisfação para a minha vida. E essas atitudes, essas tendências, nada mais, nada menos, irmãos, elas revelam a decadência moral do homem. Elas revelam a decadência moral da sociedade em que a gente vive, a inversão de valores, a ausência de Deus. E a gente não pode esquecer que o pecado é aquilo que nos aliena de Deus. Aliás, a nossa sociedade ela está de cabeça para baixo.
A nossa sociedade está com os valores completamente invertidos. O que a Bíblia chama de pecado, a sociedade, ela coloca no pódio, ela celebra, ela incentiva, ela pratica. E esse salmo foi escrito por Davi, está aqui no nosso título, Salmo de Davi. E ele também diz que é um salmo didático, um salmo didático. Ou seja, ele foi escrito para nos ensinar. Foi escrito para nos ensinar através da experiência de Davi, exatamente esse assunto, de cometer um pecado e de como a gente pode ter a alegria no nosso coração de ser perdoado por Deus. Então, a sua mensagem principal é essa, é descrever a experiência de ser uma pessoa perdoada por Deus. A alegria de ser uma pessoa perdoada por Deus. Quando nós somos perdoados por Deus, nós sabemos que as nossas culpas não existem mais. A Bíblia diz que Deus, Ele cancela o nosso pecado. Ele cancela a nossa culpa. Passamos a ter a consciência de que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando nós temos nossos pecados perdoados, e não há mais nenhuma condenação sobre nós, nós nos tornamos a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais feliz da terra. Veja, no versículo 1 e 2, Davi fala o conceito de pecado e de perdão. Então, em primeiro lugar, aqui, versículo 1, ele começa dizendo, bem-aventurado aquele. No versículo 2, ele diz, bem-aventurado o homem. E essa palavra bem-aventurado significa abençoado, significa feliz, significa muito feliz, muito próspero. É a mesma palavra que Jesus usa no Sermão do Monte. É a mesma palavra que Jesus usa nas bem-aventuranças, quando ele descreve lá a felicidade do caráter dos súditos do seu reino. Se lá no Salmo de capítulo número 1, o homem é feliz por aquilo que não faz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se assenta. Se o homem é feliz e é próspero, é bem-aventurado por aquilo que não faz, e também por aquilo que faz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se lá no Salmo 1, o homem é feliz por aquilo que não faz e por aquilo que faz, aqui no Salmo 32, ele é feliz pelo perdão que ele recebe graciosamente da parte de Deus. Veja que o pecador aqui é passivo, ele recebe o perdão, ele é graciosamente perdoado por Deus. Segundo lugar, Davi aqui vai usar 3 palavras para descrever o que é pecado. E a primeira palavra é, bem-aventurado aquele cuja iniquidade. Eu queria, se você tivesse uma caneta, um lápis, você grifa aí essa palavra iniquidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade. Iniquidade é um substantivo masculino que significa transgressão, que significa rebelião. Ou seja, trata-se de uma rebelião contra Deus, de uma transgressão às leis de Deus. Então, o pecado é rebelião. O pecado é transgredir os princípios estabelecidos por Deus. A segunda palavra, veja no próprio Salmo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, iniquidade é a primeira palavra. A segunda palavra é pecado, que no original significa ofensa. E aqui nos dá uma ideia de perversidade moral, que a pessoa está praticando de forma consciente, de forma intencional. E a gente observa que algumas pessoas, elas não somente pecam, mas elas têm prazer naquilo que faz. Há uma intencionalidade, há um desejo ali. Muitas pessoas não apenas pecam, mas elas pecam com exibicionismo. Elas postam isso, elas expõem isso, elas se alegram com isso. Elas expõem para mostrar que estão pecando de fato, intencionalmente, deliberadamente, pecando. Mas o autor aqui usa outra palavra, que é repetida no versículo 2, e aparece como se fosse a iniquidade do versículo 1,
Mas o termo iniquidade do versículo 2, no original, tem um outro sentido. Iniquidade no versículo 1 tem um sentido, iniquidade no sentido 2 tem outro. E aqui, do versículo 2, a iniquidade, ela traz a ideia de ter ofendido a santidade de Deus. Ofendido a santidade de Deus. Meus amados irmãos, todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. E todos nós, constantemente, a gente peca de forma consciente e peca de forma inconsciente. Há pecados que estão na nossa vida que são ocultos, que muitas vezes nem a gente sabe. Por isso nós devemos orar e pedindo a Deus para que nos revele os pecados que nos são ocultos, que nos perdoe deles. Mas existem pecados assim em nós. A Bíblia diz que quando a gente nasce, a gente já nasce sob o pecado. Ou seja, o pecado faz parte da nossa natureza. A gente já nasce assim. É da nossa natureza pecaminosa, a Bíblia diz, que procede todos os atos pecaminosos. E em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós temos cometido iniquidade e pecado. Mas Davi aqui vai dizer: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. E esta palavra perdoada significa tirar a culpa de alguém. Tirar a culpa de alguém e levar essa culpa para longe. Tirar a culpa de alguém e levar essa culpa para distante. Essa palavra perdoado, ela se refere basicamente ao ato de Jesus no Calvário. Quando ele recebeu sobre si, foi lançado sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Ele morreu no nosso lugar. Nós sabemos, nós cremos nisso, que ele pagou o preço da nossa redenção, que ele pagou o preço de toda a nossa condenação, e agora todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas já passaram, os pecados já passaram, e eis que Deus fez tudo novo na nossa vida. Aquele que está em Cristo não tem mais condenação sobre ele, ele está livre, nós estamos perdoados. Você crê nisso? Mas Davi aqui diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E essa palavra coberto significa esconder, significa vestir, significa encobrir. Lá no Éden, Deus mata um animal, e com a pele desse animal, ele faz uma roupa para cobrir os nossos pais. E a ideia é esta, é de vestir, é de esconder, é de cobrir. Então eu e você somos perdoados, e nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos vestidos pela justiça de Cristo, e isso é ser perdoado. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele detecta os pecados que existem na nossa vida, e Ele nos perdoa. Ele olha para nós e Ele vê exatamente o pecado que habita em nós. Mas Ele nos perdoa porque nós estamos cobertos, vestidos pelo sangue de Jesus. Então, o perdão é tirar a culpa. O perdão é esconder. O perdão é cobrir, é vestir. Estamos cobertos e vestidos pela justiça de Cristo. Diz amém aí, gente. Amém. Mas Davi usa uma terceira palavra. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E esse verbo aqui, atribuir, significa imputar, significa lançar na conta. E o perdão significa rasgar essa conta, rasgar essa dívida. Alguns anos atrás havia muito isso, né? A pessoa ia numa vendinha e pedia lá 1 quilo de açúcar, e pedia lá um cloro, e botava na conta. Eu não sei se ainda hoje existe isso, mas antigamente tinha muito disso. A caderneta.
Aí tinha lá o seu nome. Por quê? Porque você dava, o seu nome era a sua honra, não é? Então você dava o seu nome lá, e aí o dono daquela venda confiava na sua honestidade. Havia uma dívida, muitas vezes você deixava aquilo para o outro mês, e quando você olhava para aquilo ali no outro mês, a dívida estava altíssima. Havia uma conta, uma dívida. Só que a Bíblia diz que a nossa dívida de pecado é uma dívida impagável, é uma dívida altíssima, que só pode ser paga com sangue inocente, o sangue de alguém que nunca pecou. Acontece que Romanos 13:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós já nascemos em pecado, já nascemos em dívida. E o perdão significa então ir lá e rasgar essa dívida, rasgar essa conta, é pagar essa dívida no nosso lugar, é dizer que não existe mais dívida contra mim, não existe mais dívida contra você, você está perdoado, diga glória a Deus. Eu queria que você pensasse nisso, refletisse, porque essa verdade a gente já conhece, mas muitas vezes a gente esquece. Mas pense nisso hoje, porque quando Davi começa o salmo, ele o faz dizendo exatamente: bem-aventurado, feliz, muito feliz. Ou seja, se eu e você, nós queremos ser felizes de fato, se queremos de fato ter uma vida abençoada por Deus, nós temos que ter uma vida perdoada por Deus. Vida feliz, vida abençoada, é vida perdoada, é vida coberta pelo sangue de Jesus. Não há como você ser feliz, próspero, abençoado, se você não está coberto pelo sangue de Cristo e não foi consequentemente perdoado. Mas Davi, depois de definir isso, ele vai contar a experiência dele. A partir do versículo 3, está falando aqui como um crente, como servo de Deus. E ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Todos nós já sabemos a história dele. Nós conhecemos a história de Davi, especialmente que está relatada lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11. E o ponto nevrálgico ali está no capítulo 11 e 12, que é quando Davi exatamente comete o adultério com Batseba e, como consequência disso, manda matar o marido dela. Ele comete um homicídio contra Urias. Como se não bastasse isso, ele vive escondendo os seus pecados. Ele esconde o seu crime durante um bom tempo, até o dia em que a Bíblia diz, 2 Samuel 12, ele é confrontado pelo profeta Natã. E naquele momento então Davi rasga o seu coração, Davi abre o seu coração para contar essa experiência durante esse período em que ele escondeu seus erros, escondeu o seu pecado. Como ele mesmo diz aqui nesse salmo: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu fiquei em silêncio, tentando viver os meus pecados escondidos, enquanto Davi fingia que tudo estava indo bem, o texto diz: a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. E essa é a consequência de ocultar pecado na nossa vida. A mão de Deus pesa sobre nós. Parece que tem coisa para resolver. Há uma lacuna, há um vazio, há algum problema, a conta não fecha. São murros em ponta de faca. As consequências de ocultar o pecado. A consequência número 1, a consequência física. Ele disse: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Irmãos, o pecado adoece. O pecado gera dor. O pecado gera sofrimento. E você sabe, tem muita gente doente, tem muita gente que não vai para frente, tem muita gente que planeja, as coisas não dão certo, tem muita gente que a vida não desenvolve, porque a causa é a causa espiritual. Tem pecado que não foi confessado e abandonado, a vida trava. Não adianta, você pode ter a melhor estratégia, os melhores planos, não vai dar certo. Principalmente se você for um servo de Deus, principalmente se você for um escolhido de Deus, Deus não vai deixar você pecar em paz.
Há pecados na nossa vida que geram doenças. Há pecados na nossa vida que geram problemas. Enquanto aquilo não for resolvido, não for tratado, a vida engessa. E Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Ou seja, se é preciso confessar o pecado para receber a cura, significa que o pecado adoece. Diz o texto que o pecado quebra, que o pecado desassossega, o pecado cega a nossa alma. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Consequências físicas, consequências espirituais. Ele diz no versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então veja que Davi como crente, Davi como servo de Deus, ele diz que o chicote de Deus, a disciplina de Deus, estava dia e noite sobre ele. Deus disciplina quem Ele ama. Deus repreende a quem Ele ama. O peso diário da mão de Deus é algo que a gente sente, mas a gente não sabe explicar quando a gente está escondendo pecado na nossa vida. E se você tem pecado escondido na sua vida, hoje é dia de tratamento. Hoje é o dia de tratar isso, de resolver isso. Porque há esperança. Há uma oportunidade que está sendo dada a você de virar essa página. Hoje é o dia de confessar os seus pecados ao Senhor. Hoje é dia de abandonar os seus pecados e assumir o compromisso de uma vida nova. Hoje é o dia de nós tomarmos a ceia do Senhor juntos. Hoje é o dia de você ir para casa curado, sarado, perdoado, livre pelo sangue de Cristo. Salmo 103 diz que Ele sara todas as nossas enfermidades. E sarar as enfermidades no contexto de Salmo 103 significa ser perdoado do pecado, porque o pecado é visto como a pior das doenças, a pior das enfermidades. Veja que Davi, ele também teve consequências emocionais. Olha o que ele diz aí na última parte do versículo 4: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E sequidão de estio é aquela sequidão quando falta chuva. Embora isso fosse tão normal no contexto regional da sua época, Jerusalém era uma terra extremamente seca. E quando não chove, fica mais seca ainda. E ele disse, o meu vigor, mas na versão revista e corrigida, diz, o meu humor se transformou numa sequidão. Humor está ligado à serotonina, que está ligado à depressão, à tristeza, à angústia. O pecado gera isso, o pecado gera culpa, o pecado gera tristeza, o pecado gera opressão emocional na vida de uma pessoa. A experiência de Davi é a experiência de muitos crentes. Muitos crentes passam por crises espirituais. Muitos crentes pecam e tentam esconder aquilo. E a primeira evidência de um crente que peca e está tentando esconder aquilo é que ele desanima de estar na igreja, ele desanima de orar, ele desanima de ler a Bíblia. Evidências básicas de alguém que já está frio. Sintomas de pecado escondido na nossa vida. Um camarada que não tem prazer de estar na igreja, que não tem prazer de ler a Bíblia, que não tem prazer de orar, pode ver. Pecado escondido, pecado mal resolvido. A pessoa está fria. Mas Davi no versículo 5 toma uma decisão. Vamos ler juntos? Salmo 32, versículo 5, bem alto. A decisão que ele toma: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E ele vai repetir as mesmas palavras que ele usa para conceituar o pecado. E a decisão dele é confessar. Aí alguém nessa hora pensa, pastor, mas Deus já sabe os pecados todos meus. Deus sabe tudo. Eu não preciso orar e informar para Deus
as minhas falhas, os meus erros. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, Ele conhece todos os meus pecados, até mesmo aqueles que eu não sei. Só que a confissão é algo exigido por Deus. Confissão é algo exigido por Deus. Todo aquele que quiser receber o perdão de Deus precisa confessar os seus pecados. O que significa confessar? Confessar os pecados significa reconhecer o seu pecado, significa dar nome ao seu pecado. Você precisa nominá-lo, dizer: Deus, eu errei nisso, nisso, nisso e nisso. Não pode orar e dizer assim: Deus, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Você precisa lembrá-los, denominá-los. É algo cognitivo, pensado, é racional, é intencional, é pessoal. É você lembrar daquilo que realmente você fez e assumir aquele compromisso ali de confessar, de abandonar e colocar aquilo diante de Deus. Não há perdão sem confissão. Não há perdão sem confissão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi, então, admitiu o seu erro, admitiu a sua culpa, assumiu seus erros, porque Deus perdoa os nossos pecados, mas Deus não nos isenta das consequências. Deus perdoa os seus pecados, mas você vai ter que assumir as consequências disso. E você vai ver o desenrolar da história dele, que Davi teve depois disso uma história complicadíssima. A mão de Deus foi e pesou sobre a família de Davi, pesou sobre os filhos de Davi, pesou sobre a casa de Davi. Irmãos, o pecado não compensa. Davi teve derrotas na sua casa, na sua vida, por causa dos seus pecados. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Você fica liberto da condenação do pecado, mas você fica aprisionado às consequências dele. Mas o que eu acho lindo, leia comigo no versículo 6, Davi está falando para mim e para você, ele está dando conselho, por isso que é o salmo didático. Sendo assim, vamos juntos, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Qual é o conselho? Quando você pecar, confessa logo. Os pecados, tantas vezes, eles serão inevitáveis, mas quando você pecar, você precisa de confessar rápido aquilo, de confessar logo. Todo homem piedoso te fará súplicas, diz o texto, em tempo de poder ainda te encontrar. Ou seja, ele vai ser breve, ele vai ser rápido nisso. Ele pecou, aquilo foi inevitável, mas ele precisa se arrepender instantaneamente e ir ao Senhor imediatamente, porque se acontecer isso, ele ainda vai encontrar o Senhor. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Antes que venham, diz o texto, o transbordar de muitas águas. Ou seja, antes que venham as consequências abundantes. Confessa logo. Antes que aquilo vire uma bola de neve. Antes que aquele abismo chame outro abismo. Antes que aquele problema gere outro problema, e gere outro problema, e um problema cada vez maior. Resolve aquilo no início. Corta o mal pela raiz. Confessa logo. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, quando os problemas ameaçarem a aumentar, não atingirão você. Porque você se redimiu. Porque você se resolveu. Agora, a partir do versículo 7, até o versículo 11, a última parte desse salmo, é o testemunho que Davi vai dar aqui do que aconteceu. Olha que interessante, o que aconteceu com a vida dele, depois que ele confessou os pecados. Como foi o desenrolar da sua vida? Ele vai colocar aqui pelo menos 4 coisas maravilhosas que aconteceram na vida dele, por conta da confissão dos pecados.
E a primeira dela foi que a partir daquele momento, a mão de Deus não pesava mais sobre ele. A mão de Deus agora passa a ser o seu refúgio. Passa a ser o seu refúgio. Ele diz no versículo 7, tu és o meu esconderijo. Antes ele diz, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E agora ele diz, a tua mão é o meu abrigo. A tua mão é o meu refúgio. Ou seja, ele descansava em Deus. Ele se refugiava em Deus. Ele se escondia em Deus. Versículo 7, outra vez, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que coisa maravilhosa, porque quando nós estamos refugiados em Deus, nós estamos debaixo da proteção de Deus, nós estamos guardados à sombra do Altíssimo, estamos em comunhão com o nosso Deus, e quando isso acontece, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra, e Ele coloca nos nossos lábios hinos de louvor a Ele, Ele coloca na nossa boca alegres cantos de livramento. Glória a Deus. A primeira bênção então é essa. E a segunda bênção, a segunda alegria que ele tem no perdão de Deus, ele declara aqui no versículo 8, o seu testemunho. Ele diz em outras palavras que Deus passa a ser o seu professor, o seu mestre. Porque quando eu estava na prática do erro, do pecado, escondendo o meu pecado, versículo 9, eu era como uma mula, como um cavalo sem entendimento. Mas agora Deus é o meu professor. Versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Veja que o animal é adestrado. Na segunda parte do versículo 9, diz que ele é dominado por freios e cabrestos. Mas o servo de Deus em comunhão com Deus, versículo 8 diz que ele é instruído. São os verbos que se usam ali no versículo 8. Instruído, ensinado e aconselhado. De forma racional, irmãos. De forma inteligível, de forma educacional, de forma cognitiva. Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos aconselha, Deus nos aponta o caminho a seguir. Ou seja, Deus nos dá sabedoria. Sabedoria. E a terceira bênção, ele coloca aqui no versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ter Deus como refúgio, ter Deus como professor, ter Deus como esperança. Porque Davi aqui faz no versículo 10 a comparação entre o ímpio e o justo, entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. E ele usa aqui uma expressão, muito sofrimento. E a expressão que ele usa, muito sofrimento, significa que os nossos pecados nos perseguem. Os nossos pecados nos perseguem. Aquilo que Moisés diz lá em Números 32 e 23, os vossos pecados vos achará. Não adianta você pecar e fugir, porque o pecado vai atrás de você. Ele vai na tua consciência, ele vai no teu coração, ele vai no teu âmago, ele vai na tua rotina. Ou seja, não existe pecado impune. Ou o pecado será punido em Cristo Jesus, porque você está salvo nele, ou o pecado vai ser punido em você mesmo, na condenação do inferno. Não existe pecado impune. Agora, se já é complicado na vida de um crente, imagina na vida de um ímpio. Não vale a pena estar no mundo, não vale a pena abrir mão da comunhão com Deus, não vale a pena abrir mão da santidade, de uma vida aos pés do Senhor. Se já é complicado na vida do crente, imagina na vida do ímpio. O pecado o perseguirá e trará sofrimento constante para ele. Mas a Bíblia diz, os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Se você confia em Deus, se a tua vida está nele, a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre a tua vida a cada manhã.
Ou seja, nós não deixaremos jamais ter pecado na nossa vida, de ter sofrimento na nossa vida. Sofrimento e pecado é algo que vai nos acompanhar constantemente, mas a gente vai contar com a ajuda de Deus. A gente vai contar com o sobrenatural de Deus. Bondade e misericórdia nos ladearão todos os dias. Bondade e misericórdia estarão conosco, nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. As misericórdias do Senhor, elas se renovam em nossas vidas a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Os que confiam no Senhor serão livres das suas aflições e jamais serão condenados. Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Veja, muitas são as aflições, não são poucas, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Porque Deus resgata a tua alma, você não será condenado. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu quero encerrar, porque Davi, ele encerra aqui o Salmo, mas ele encerra um Salmo dando uma ordem para mim e para você. O que ele diz no versículo 11 aí? Salmo 32, versículo 11. Qual é a ordem? Qual é o imperativo para nós? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Isso é uma ordem para mim e para você, para o povo de Deus. Alegria é a evidência da comunhão com Deus. Você quer ver se um crente está em comunhão com Deus? Ele é um crente alegre, apesar das circunstâncias da sua vida. Exatamente porque a alegria, ela é uma consequência de uma pessoa que foi perdoada, de uma pessoa que está em comunhão com Deus, de uma pessoa que está em dia na sua comunhão com Deus. Nada a temer, nada a esconder. Nós estamos em comunhão com Deus. Um cristão sem alegria é uma vergonha. Um cristão sem alegria é um péssimo testemunho para os outros. Um cristão sem alegria difama o nome de Deus. Isso aqui é um mandamento para nós. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai. Não é que a gente é perfeito, não é que tudo na nossa vida dá certo, que tudo na nossa vida vai bem. Justo aqui significa aquele que tem a felicidade de ter o seu pecado perdoado, de ter a sua iniquidade perdoada. Então, quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Vamos confessar os nossos pecados a Deus? Amém, irmãos? Vamos orar e dizer: Senhor, eu quero sair daqui hoje mais alvo que a neve. Aliás, essas são as duas músicas que eu queria que a gente cantasse. Eu preciso de Ti, preciso do Teu perdão, e depois mais alvo que a neve. E derramar, irmãos, o nosso coração na presença de Deus, na certeza de que Ele tem o perdão que a gente precisa. E Ele quer nos perdoar, Ele quer nos dar felicidade, Ele nos quer dar alegria. Talvez você não tenha todos os seus problemas dessa vida aqui resolvidos. Aliás, eu acho que nós nunca teremos todos resolvidos, não. Mas a alegria do nosso coração ninguém vai roubar, porque essa alegria vem de uma fonte inesgotável. Essa alegria vem de uma fonte que jorra para a vida eterna. E Deus quer nos dar essa felicidade, essa alegria do perdão. Louvado seja Deus. Vamos cantar, em seguida vamos orar. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Como a roça anseia por águas, assim tenho sede.
assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso entender, não posso esquecer o que fizeste por mim, o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar, se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso. Eu preciso tanto de ti. Toma o seu lugar. Senhor Deus, nós estamos diante de ti e nada está escondido aos teus olhos. E aquilo que temos tentado esconder, aquilo que temos tentado omitir, não confessar, tem trazido sofrimento, tem trazido disciplina, aflição, tristeza para a nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós aqui. Tem misericórdia de cada um aqui. Que nesse dia o Teu Santo Espírito venha nos convencer, venha nos converter, venha nos dar convicção de pecado, mas ao mesmo tempo, Senhor, arrependimento. E que nós possamos nos aproximar de Ti e correr para o esconderijo que é o sangue de Jesus. E que o sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado nesta hora. Restaura, Senhor, a nossa comunhão. Restaura a nossa alegria. Ao comer desse pão e ao beber desse cálice nesta manhã, restaura a nossa sensatez. Restaura a nossa confiança. Restaura a nossa esperança, Pai. Devolve-nos tudo aquilo
que o pecado roubou. Devolve-nos em Cristo Jesus. Restaura nossa sorte nesse dia. A tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti. Nós estamos em ti, Senhor. Nós estamos em ti. Nós estamos confiados no teu sacrifício, na cruz do Calvário, no teu corpo ferido, machucado, no teu sangue derramado, na tua morte, na tua ressurreição. Nós confiamos em ti, ó Pai. Que o Senhor venha suspender, Senhor Deus, em Cristo Jesus, neste dia, toda a condenação, e nos perdoar, e nos limpar, e nos purificar de todo o pecado. Nós oramos, reconhecidos, ó Deus, de que somos pecadores, e que só o Senhor pode nos perdoar. Ao comer esse pão e ao beber esse cálice hoje, que simboliza o teu corpo e o teu sangue, que o Senhor venha restaurar-nos, restaurar nossa sorte, a nossa comunhão contigo. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.